Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abre aí a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1 e o versículo 12. Filipenses, capítulo 1 e o versículo 12. A palavra do Senhor nos fala assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior avanço do Evangelho. Vamos ler todo mundo junto ali, naquela versão? 1, 2, 3. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Glória a Deus. Pode se assentar nesse momento. É bom estarmos aqui nessa noite para adorarmos, para louvarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e principalmente para adorá-lo a Ele, para bendizer o nome daquele que é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Eu, desde muito novo, já quando vinha para a casa do Senhor, a irmã, quando ela falava aqui, né, de como foi o começo lá da igreja, de o pessoal, né, o Brian, pequeno, todo mundo ali louvando a Deus. E eu também, desde muito novo, aprendi a louvar ao Senhor. E aprendi que a essência da adoração do Senhor, ela tem que estar nas nossas vidas, durante todo momento. Deus, Ele nos trouxe aqui para que nós o buscássemos, para que nós recebêssemos cura dEle. Ele nos trouxe aqui para nos abençoar financeiramente, e Ele tem bênção para nos dar financeiramente. Deus, Ele nos trouxe aqui para nos dar um trabalho, um emprego bom, e Ele tem isso para nos dar, mas independente de nós recebermos qualquer coisa de Deus, nós temos que ter em nossa vida o DNA de adorador. A nossa adoração, ela não tem que depender daquilo que nós recebemos de Deus, mas daquilo que nós estamos dispostos a oferecer a Deus. Porque quanto mais nós oferecemos a Ele, mais nós recebemos de Deus, e esse é a essência da adoração. E a palavra do Senhor, o Senhor, Ele me fez lembrar aqui de um relato bíblico que tem na palavra do Senhor. Daqui a pouquinho eu vou ministrar sobre esta palavra aqui, mas o Senhor, Ele me trouxe uma palavra que está lá em 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 13, que fala a história de uma guerra. Fala a história de uma 3:13. 3:13. 2 Reis 3:13. Que fala a história de uma guerra que estava acontecendo. E aquela guerra, 3 reis agora eles partem para aquela batalha. E a Bíblia nos fala que quando aqueles reis estão indo para a batalha, de repente, eles se encontram em um deserto, e naquele deserto não tem água. Os animais daqueles homens iam morrer. Os soldados daqueles exércitos, daqueles três exércitos, iriam ficar desnutridos, iriam perder força. Com certeza, ali tinha uma batalha perdida. E a Bíblia nos relata que aqueles reis ali, procurando solução, eles vão até ao profeta Eliseu. E a Bíblia nos fala que quando eles chegam até o profeta Eliseu, eles recebem ali uma palavra a princípio negativa. Eliseu olha para aqueles homens e fala assim: o que eu tenho contigo? O que eu tenho a ver com essa guerra? É como se Eliseu falasse assim: olha, vocês arrumam um problema e agora vocês vêm aqui. Agora, é como se Eliseu falasse assim: oxe, eu não tenho nada a ver com esse furdunço de vocês aí, mas agora vocês vêm aqui procurar solução. Mas, mesmo assim, nós vemos a misericórdia de Deus agindo naquele lugar.
E a Bíblia nos fala que Eliseu, ele olha para aqueles homens e fala assim: olha, então, já que nós estamos com esse problema todo, dai-me um tangedor. Traz lá alguém que toca algum instrumento. E é aqui que eu acho interessante a palavra do Senhor. Eliseu pede um músico. E aquele músico não tem nome, aquele músico não tinha instrumento, não foi relatado qual instrumento que aquele músico estava tocando, mas Eliseu pede um músico. E o que eu acho interessante é que quando aquele músico, cadê o Pedro? Pedro, vem aqui, Pedro. Quando aquele músico começa a tocar o instrumento, a Bíblia nos fala que começa a acontecer alguma coisa ali naquele lugar. Pedrinho, vem aqui me dar uma ajuda. Pedrinho está escondido ali atrás. Foi arrebatado o Pedrinho. Vem aqui, Pedrinho. Quando aquele homem começa a tocar ali, aquele instrumento, quando ele começa a tocar ali, a Bíblia fala que começa a surgir água, através do louvor que estava acontecendo ali. Começa então a correr águas. O que eu entendo é que o nosso louvor na presença do Senhor acontece como um processo híbrido. Sabe como que funciona o processo híbrido? O processo híbrido funciona assim, olha, é o processo de chuva sobre a terra. Primeiro, a água está no solo. Pega a guitarra aqui, Pedrinho. Eu não sei o nome daquele músico. Poderia ser Pedro. O nome daquele músico poderia, a Bíblia não relata, mas se fosse hoje poderia ser Pedro. Só que ele veio mais rápido um pouquinho, Pedrinho. E quando nós olhamos para a Bíblia, Pedro significa Petros, que é pedriscos, pedrinhas. O nosso louvor, ele tem que ter pedriscos. Porque o pedrisco, ele traz sustentação. Quando nós vamos construir alguma coisa, tá aí o Efraim, tá aí o Osiel, quando eles vão fazer alguma coisa, eles precisam de pedrisco, porque esse pedrisco ele vai sustentar a base. Talvez se aquele músico que estava tocando ali, ele estivesse aqui, ele poderia se chamar Pedro, mas ele tinha sustentação. O louvor dele tinha sustentação. Porque assim como eu disse que quando ele começou a cantar, a água começou a correr pelo deserto. E Eliseu tinha mandado que fizessem alguma coisa, que aqueles reis fizessem alguma coisa. Eliseu falou assim, olha, faz poço aqui. Porque quando Pedro começar a tocar, vai acontecer algo. O processo híbrido vai começar a fluir. A água que, assim como o nosso louvor, que nós louvamos, assim como no processo híbrido, que existe a água, e essa água ela evapora até os céus. Essa água então ela condensa a nuvem e ela torna a cair sobre a terra. Assim é o nosso louvor. Quando você começa a louvar, acontece como um processo híbrido. Você não está vendo nada acontecer. Você não está vendo nada ainda acontecer. Mas a água está subindo nos céus. O seu louvor está subindo nos céus. E quando esse louvor ele condensa a nuvem, essa chuva cai. E cai bênção sobre a sua vida. Eu não sei se aquele músico tocava guitarra. Ele poderia tocar bateria. E o nome dele poderia ser Vitor. Toca ali, Vitor. Assim como Pedro é Petros e tinha a sustentação, assim como Pedro, o louvor precisa de sustentação, ele também precisa do Vitor. O Vitor nada mais é que vitorioso quando o seu louvor consegue sustentação. Ele é um louvor de vitória.
seu louvor tem que ter um louvor de sustentação, para que você tenha vitória na sua vida. Mas talvez aquele músico, talvez ele não tocava guitarra, talvez se ele tivesse aqui ele não tocava bateria, mas podia tocar teclado. E ele poderia também se chamar Paulo André. Cadê o Paulo André? Ah, tá ali. Assim como o seu louvor, ele tem que ter pedrisco para ter sustentação. Assim como ele tem que ter vitória, tem que ser o louvor de um vitorioso. Ele não tem que ser algo grandioso, mas tem que ser algo robusto. Paulo André significa pequeno, robusto. Ou seja, não é grande, mas tem sustentação. Não tem que ser grande diante dos olhos dos homens, mas quando chegar na presença do Senhor, ele tem que ter sustentação. Você não pode a qualquer momento parar, você não pode a qualquer momento desistir. Talvez também poderia ser um baixista. Cadê o Felipe? Talvez poderia ser um baixista. E assim como ele talvez poderia tocar guitarra, talvez poderia tocar bateria, e na guitarra ele tem sustentação, e na bateria tem que ser vitorioso, e no teclado tem que ser pequeno, mas também robusto, não grandioso diante aos olhos dos homens, mas robusto diante aos olhos de Deus. Tem que ter o Felipe também, que na tradução livre quer dizer aquele que tem a força. O seu louvor tem que ter força. O seu louvor precisa ter força. Ramandese que ande coachas. Andes. Aquele músico de Eliseu me inspirou. Eu não sei qual o nome daquele músico. E essa é a essência da adoração. Você não precisa ser conhecido. Essa é a essência da adoração. A adoração tem que ter um significado. A Bíblia também não fala qual a música que aquele levita tocou. A Bíblia também não fala se junto com aquele levita tinha cantores. A Bíblia não fala. Mas se hoje, eu imagino que ele estaria cantando algo que exaltaria a Deus, que diminuiria ele diante de Deus, porque o milagre aconteceu quando você se diminui, quando você tem sustentação, quando você tem vitória, quando você é pequeno, mas robusto, quando você tem força. Deus dá vitória sobre a sua vida. Talvez aquele camarada cantava assim, ó: o meu orgulho me tirou, sua humildade se eu vender tudo que tenho, Ramandes. Eu quero conhecer
Aleluias. Amande Suriande Cas. Aquele músico, quando ele toca, de repente aqueles reis que não tinham água, de repente aquele lugar que era um deserto, seco, árido, de repente aquele lugar que não tinha nada ali, eles estavam condenados à morte. Ramande Suriande Cas. Eles estavam condenados à morte. Não tinha possibilidade. De repente eles começam a olhar e ver água. De repente eles começam a olhar e a ver água. Aquele músico tocando e as águas rolando. O que eu tenho a dizer para você nessa noite? Quando você adora, às vezes você não vai ainda ver nada acontecer. Mas coloque sustentação no seu louvor. Seja o louvor de um vitorioso, assim como Paulo. Quando estou fraco, aqui estou forte. Assim como aquela mulher que estava com um filho morto, que Geazi encontra ela pelo caminho e fala assim: olha, como é que você está? Ela fala: tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Deus sabe como está o seu coração. Deus sabe como está. Deus sabe como está. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá faltando, mas tá tudo bem. Mas tá faltando algo, mas tá tudo bem. Tá faltando alguma coisa, mas tá tudo bem. Só Deus sabe o que está te esperando. Você talvez entrou aqui nessa noite e só Deus sabe como está a sua semana. Só Deus sabe como está a sua casa. Mas está tudo bem, está tudo bem. Tenha vitória, seja adorador. Eu quero conhecer. Remasuriande coaches. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amor é cantar.
Aleluia. Aquele levita, quando ele adora, aconteceu alguma coisa naquele lugar. A Bíblia não fala o nome, não interessa o nome. A Bíblia não fala qual instrumento que ele tocava, não interessa. Às vezes o instrumento que você toca pode ser só aquele de 10 cordas, as palmas. Não interessa qual instrumento. O interessante é a adoração. Tem que ter consistência, Petros. Tem que ser louvor do Vitor, louvor de um vitorioso. Tem que ser louvor que seja pequeno, mas robusto. Tem que ser um louvor que tenha força. Que nessa noite você possa louvar ao Senhor. E quando você louvar, o processo híbrido possa acontecer na sua casa. Quando você louvar, possa descer chuvas de bênção sobre a sua família, sobre a sua casa. Possa descer chuvas de bênção. Mais uma vez. Aplauda o Senhor. Pode sentar nessa hora. Pode sentar. Aleluia. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Na minha essência tem a essência de um adorador. Desde muito novo eu aprendi a louvar, a adorar ao Senhor. Um dia, pastor, eu resolvi comprar um instrumento. E aí o meu pai, eu cheguei para o meu pai e falei assim: olha, pai, eu gostaria de aprender a tocar violão. Aí o meu pai, ele falou assim para mim: ué, você tem uma bicicleta, vende a bicicleta e compra o violão então, já que você quer. Eu fiz isso. E o meu pai, claro que ele está assistindo a gente hoje lá em Amambai. Claro que ele fez isso porque na época ele não tinha condições de me dar um violão. E ele sabia que a solução era aquela. Mas ele acabou me dando 2 lições ali. Hoje eu entendo que a primeira, para ser adorador, nós temos que fazer algum sacrifício. Não vá pensando que se tornar um adorador, ser um adorador, é algo que vai acontecer naturalmente, está tudo bem, está tudo resolvido. Não, às vezes a adoração é com dor. Às vezes a adoração é você trocando aquilo que você tem por uma coisa que você precisa. E o que você tem nessa noite para colocar nas presenças do Senhor Jesus. Eu também aprendi que além de você pagar preço, além de você pagar ali, você precisa escolher alguma coisa. O adorador, ele vive de escolhas. E que nessa noite você possa entender isso na sua vida. Você possa entender que a essência da adoração, ou seja, a adoração, ela está para todo mundo, mas ela não é para todo mundo. A essência da adoração, ela está para todo mundo, porque todos aqueles que buscam vão alcançar. Mas às vezes nem todo mundo consegue caminhar, desiste pelo caminho.
quando às vezes você começa a adorar a Deus, mesmo sem força, aí nós temos que ter sacrifícios de louvor, mesmo quando você não está vendo chuva de bênção na sua vida, mas continue louvando, mesmo quando você está tudo difícil, mas continue louvando, continue adorando a Deus. A essência de um adorador, ela depende de escolhas. Será que você tem escolhido adorar a Deus? Será que você tem escolhido louvar a Deus? Será que na essência da sua adoração tem aquelas ferramentas que precisam? A Bíblia, assim como eu disse, não fala o nome daquele músico escondido ali. Simplesmente os trata como um tangedor em algumas versões. Simplesmente o trata com um músico em outras versões. Mas ele começa a tocar o instrumento e começa a acontecer alguma coisa. Que quando nós nos prostrarmos, chegarmos na presença do Senhor, nós também possamos ter em nossa essência a essência de um adorador. A essência de aquele que busca ao Senhor. A essência daquele que está disposto a verdadeiramente se entregar na presença do Senhor. Eu tinha preparado para essa noite uma outra mensagem aqui, mas o Espírito Santo ele nos faz mudar. E eu creio que nessa noite, mesmo aí, sem você sentir algo acontecer, houve cura na sua vida. Eu sei que mesmo sem você ter sentido nada acontecer aí, Deus trabalhou ao seu favor, está trabalhando ao seu favor. Mesmo sem você ver nada acontecer, talvez aquilo que você está clamando para acontecer lá na sua casa, Deus está entrando com providência, porque o Deus que nós servimos é o Deus do já. O Deus que nós servimos é o Deus do agora. O Exu, a Machia, está aqui nessa noite. Ele quer fazer milagre na sua vida. Então louve, adore, clame, exalte, glorifique aquele que é merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar grandiosamente, muito mais na sua vida, e que essa semana, durante todo lugar que você passar, você possa ser um adorador. Durante todo lugar aonde você estiver, você possa ser um adorador. Por mais difícil que esteja, adore, exalte o nome daquele que é merecedor, que você vai ver as portas se abrir. Você vai ver as portas se abrir. Tem um testemunho que eu ouvia ainda quando eu era muito pequeno. E esse testemunho é de uma mulher que ela gostava de orar o tempo inteiro. Talvez os irmãos aí mais antigos do que eu, claro, porque eu sou novo, mais antigo do que eu, talvez eles conhecem esse testemunho. Era uma mulher uma irmã que lavava roupa. E essa irmã, ela lavava roupa para fora de outras pessoas. A minha mãe fazia isso. Eu acredito que às vezes algumas irmãs aqui faziam isso para ajudar na renda em casa. E essa mulher, ela pegava roupa de outras pessoas para lavar. E tudo para essa mulher era oração. Alguém chegava para ela e falava assim: olha, irmã, não sei o nome daquela irmã, não me lembro, mas vamos dizer que seja Maria o nome dela. Irmã Maria, olha, eu estou passando um problema. Irmã, vamos dobrar o joelho aqui, vamos orar agora. Irmã Maria, olha, meu casamento está passando. Irmão, vamos dobrar o joelho e vamos orar aqui agora. E um dia, a irmã Maria lavando a sua roupa, alguém vai lá, um ladrão vai lá e faz o limpa no varal dela. A irmã Maria, que era uma irmã de oração, a primeira atitude que ela teve foi dobrar o joelho e orar. Mas quando ela dobrou o joelho, não que existe um tempo para todas as coisas. Nós temos que orar, nós temos que buscar. Mas tem hora que nós vamos dobrar os nossos joelhos e vamos só chorar. Tem hora que nós vamos... E essa é a essência do adorador. Tem hora que você vai dobrar o seu joelho e você não vai ter palavra. Nessa hora, a Bíblia nos fala que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você não tem força. A irmã Maria, então, ela dobra o seu joelho para orar. E aí o Espírito Santo fala para ela: Maria, levanta aí, vai cantar.
E a Maria, então, ela fala, mas eu sei orar, não sei cantar. Pega a harpa aí, Maria, canta aí, abre aí, o que você, primeiro que abrir, você canta. E a Maria, então, ela pega, abre a harpa, e ela começa a cantar assim, ó. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. A Maria, então, ela começa a cantar esse louvor. Só que o ladrão, ele não tinha ido muito longe. Ele estava ali, perto, pensando o que ele roubou aquela roupa, mas agora o que ele ia fazer, porque, assim como a irmã falou, a cidade era pequena. Todo mundo conhecia todo mundo, e alguém ia descobrir que ele roubou aquela roupa. E ele está lá, sentado, perto, e de repente ele começa a escutar aquele louvor. Mas só que, ao invés dele escutar desse jeito, ele começa a escutar diferente. E eu creio que Deus faz isso. Eu creio que Deus faz transformação. Você está falando alguma coisa e às vezes a pessoa está entendendo outra, porque o Espírito Santo quer que ela entenda daquele jeito. E eu creio isso. Mas o ladrão, ele não entendia, ele não escutava dessa maneira. Ele escutava assim: sim, eu sei, ó, eu sei, quem roubou a roupa do meu quarador. E aí o ladrão lá atrás, ele falou assim: agora lascou. Se essa mulher sabe que fui eu e ainda está cantando, agora que eu estou lascado mesmo, né não? E aí ele chega para a mulher, pega a trouxa de roupa, todo envergonhado, fala: ô, irmã Maria, está aqui sua roupa. Ô Maria, mas... E ela falou assim: oh, glória a Deus, e vamos dobrar o joelho aqui, vamos orar, então vamos agradecer a Deus porque você devolveu minha roupa. Ele falou: não, irmã Maria, eu não quero saber disso não, eu quero saber quem foi que te contou que fui eu. Amados, é uma história bastante engraçada, mas quem me contou falou que foi verdade isso, e eu, vou acreditar em quem me contou isso. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus transforma quando você louva. O que eu quero dizer para você nessa noite é que quando você louva, quando está difícil, louve. Quando está complicado, louve. Pega aqui. Se coloca de pé só mais um pouquinho. Eu estou sentindo e eu tenho que fazer. Quando tiver difícil, faz assim, ó. Quando você não estiver aguentando mais, quando não tiver condição mais, Deus faz as coisas diferentes do que a gente imagina, pastor. Não rejeita a oração. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Nessa hora, sabe o que você faz?